Olá, pessoal! Vamos hoje, então, iniciar o capítulo 9 do livro Psicocibernética de Maxwell Maltz. Deixem o seu like, se inscrevam no canal e vamos ao estudo de hoje. Capítulo 9. O mecanismo do fracasso. Como fazê-lo trabalhar para você em vez de contra você? As caldeiras a vapor são providas de manômetros, que indicam quando a pressão está atingindo o ponto de perigo. Reconhecendo-se o perigo potencial, podem-se tomar medidas corretivas e garantir a segurança. Ruas sem saída, estradas intransitáveis podem causar-nos inconvenientes ou retardar a chegada ao nosso destino, se não estiverem claramente assinaladas e não forem reconhecidas como tais. Mas, se pudermos ler as sinalizações e tomar as medidas necessárias, os avisos de ruas sem saídas, de curvas, cruzamentos e etc., ajudam-nos a atingir nosso destino com maior facilidade e eficiência. O corpo humano tem os seus próprios sinais vermelhos e sinais de perigo, que os médicos chamam de sintomas ou síndromes. O doente costuma encarar todo sintoma como maléfico, uma febre, uma dor e etc. São sempre ruins. Na verdade, esses sinais negativos operam em favor do paciente, para o seu benefício, desde que ele saiba reconhecê-los e tome as necessárias medidas corretivas. Eles são os medidores de pressão e os sinais vermelhos que ajudam a manter a saúde do corpo. A dor de apendicite pode parecer ruim para o paciente, mas na realidade é fator decisivo para sua sobrevivência. Se ele não sentisse dor, não tomaria providências para remover o apêndice inflamado. A personalidade tipo fracasso também tem os seus sintomas. Precisamos reconhecer em nós mesmos esses sintomas, a fim de podermos tomar as providências necessárias. Quando aprendemos a reconhecer certos traços da personalidade como sendo sinais de fracasso, estes agem então automaticamente como informações negativas e nos auxiliam a nos orientar no sentido da realização criadora. Entretanto, não basta estarmos conscientes deles. Todos podem sentir estes sintomas. Precisamos reconhecê-los como sendo indesejáveis, coisas que repelimos e, o que é mais importante, compenetrarmos-nos de maneira profunda e sincera de que eles não nos trazem felicidade. O quadro do fracasso. Estes são os sinais de retroação negativos, ou o que eu costumo chamar de mecanismo do fracasso, que aconselho meus pacientes a terem sempre na lembrança. Frustração, desesperança, inanidade, agressividade mal dirigida, insegurança, solidão, falta de unicidade, incerteza, ressentimento, vazio. A compreensão traz a cura. Ninguém resolve premeditadamente e por mera questão de capricho desenvolver em si mesmo esses traços negativos. Também eles não acontecem simplesmente e nem constituem indício de imperfeição da natureza humana. Cada um desses sinais negativos foi originalmente adotado como maneira de se resolver uma dificuldade ou problema. Nós os adotamos porque, erroneamente, vemos neles a melhor forma de sairmos de alguma dificuldade. Eles têm sentido e finalidade, embora baseados numa premissa errada. Não se esqueça, um dos maiores anseios da natureza humana é reagir apropriadamente. Podemos curar esses sintomas de fracasso não pela força de vontade, mas pela compreensão, quando formos capazes de ver que eles não dão resultado e que são inadequados. A verdade nos pode libertar deles. E quando pudermos ver a verdade, então as mesmas forças instintivas que nos levaram a adotar esses sintomas de fracasso trabalharão a nosso favor no sentido de extirpá-los. 1. Frustração. A frustração é uma sensação emocional que experimentamos quando não podemos atingir algum objetivo que para nós é importante, ou vemos frustrado algum forte desejo.
Todos nós temos, inevitavelmente, que sofrer alguma frustração, pelo simples fato de sermos humanos e, portanto, imperfeitos, incompletos, inacabados. À medida que ficamos mais velhos, aprendemos que nem todos os nossos desejos podem ser satisfeitos imediatamente. Aprendemos também que nossa ação jamais pode ser tão boa quanto a que havíamos planejado. Aprendemos ainda a aceitar o fato de que a perfeição não é necessária nem exigida e que as aproximações atendem perfeitamente a todos os fins práticos. Aprendemos a tolerar uma certa quantidade de frustrações, sem por isso nos sentirmos transtornados. E, somente quando uma experiência de frustração vem acompanhada de excessivos sentimentos emocionais de insatisfação, que ela se torna um sintoma de fracasso. A frustração crônica significa que os objetivos que para nós mesmos fixamos não são realistas ou a imagem que de nós mesmos fazemos não é adequada, ou ambas as coisas. Objetivos práticos versus objetivos perfeccionistas. Para seus amigos, Jim S. era um homem plenamente vitorioso na vida. De simples estoquista, chegou a vice-presidente da empresa onde trabalhava. Sua marca no golfe era pouco mais de 80. Tinha uma esposa encantadora e 2 filhos que o idolatravam. Não obstante, se sentia cronicamente frustrado, porque nada disso correspondia aos seus objetivos irrealistas. Ele não era perfeito em nenhum particular, mas achava que deveria ser. Ele deveria, naquela altura, ser presidente da firma. Deveria estar fazendo 70 e poucos no golfe. Deveria ser um marido e pai tão perfeito que sua esposa jamais encontrasse motivos para discordar dele e seus filhos nunca saíssem da linha. Acertar na mosca não lhe bastava. Ele precisava acertar no centro da mosca. Seus vaticínios negativos tornavam um certo fracasso. Harry Anne era um caso diferente. Ele não conquistara nenhum dos símbolos externos de sucesso. No entanto, tinha tido inúmeras oportunidades. 3 vezes estivera a ponto de obter o emprego que desejava, e em todas elas aconteceu alguma coisa que o derrotou justamente quando a vitória lhe parecia estar ao alcance das mãos. 2 vezes se sentiu frustrado em questões amorosas. Sua autoimagem era de um homem indigno, incompetente, inferior, que não tinha direito ao êxito ou ao usufruto das boas coisas da vida, e sem saber ele procurava corresponder a esse papel. Achava que não era o tipo do indivíduo capaz de vencer, e sempre conseguia arranjar meios de fazer com que seus vaticínios negativos se concretizassem. A frustração, como meio de resolver problemas, não dá certo. Sentimentos de frustração, descontentamento, insatisfação são maneiras de resolver problemas que todos nós aprendemos na primeira infância. A criancinha, quando sente fome, expressa seu descontentamento através do choro. Uma terna e cálida mão surge como do nada e lhe traz leite. Se ela sente algum desconforto, novamente expressa sua insatisfação, e as mesmas mãos de novo aparecem magicamente para corrigir o mal. Muitas crianças continuam a obter o que desejam e ver seus problemas resolvidos por pais excessivamente indulgentes, apenas com o expressar de seus sentimentos de frustração. Tudo o que têm a fazer é sentirem-se frustradas e insatisfeitas, e o problema se resolve. Essa maneira de viver dá certo para o bebê e algumas crianças pequenas, mas não dá certo na idade adulta. No entanto, é o que muitos de nós procuramos fazer, sentindo-nos descontentes e expressando nossas queixas contra a vida, aparentemente esperando que a vida sinta dó, venha pressurosamente e resolva nossos problemas para nós. Jim S. estava inconscientemente usando essa tática infantil, na esperança de que algum passe de mágica lhe trouxesse a perfeição com que sonhava. Harry S. tinha durante tanto tempo praticado o sentimento de frustração e derrota que tais sentimentos se tornaram para ele habituais.
Ele projetava-os no futuro e esperava pelo fracasso. Seus habituais sentimentos derrotistas o ajudavam a criar de si mesmo a imagem de um homem vencido. Pensamentos e sentimentos caminham juntos. Os sentimentos são o solo onde crescem os pensamentos e ideias. É esse o motivo pelo qual temos até aqui insistentemente aconselhado o leitor a imaginar como se sentiria se tivesse êxito, e então a sentir-se dessa maneira agora. 2. Agressividade. A agressividade excessiva e mal dirigida acompanha a frustração como a noite e o dia. Isto foi demonstrado por um grupo de cientistas da Universidade de Yale há alguns anos no livro Frustração e Agressividade, de John Dollard. A agressividade em si mesma não constitui comportamento anormal. A agressividade e o calor emocional são necessários para se atingir um objetivo. Precisamos perseguir o que desejamos de forma agressiva e não defensiva ou vacilante. O simples fato de termos um objetivo importante é suficiente para criar vapor emocional em nossa caldeira e trazer à tona tendências agressivas. Contudo, consequências funestas poderão ocorrer se formos bloqueados ou frustrados em nossa tentativa de atingir determinado objetivo. O vapor emocional, então contido, procura saída. Mal dirigido ou se não for utilizado, ele se tornará uma força destruidora. O funcionário que sente vontade de esmurrar o chefe, mas não tem coragem, ao chegar em casa maltrata a esposa e os filhos ou dá pontapés no gato. Ou então volta sua agressividade contra si mesmo, tal como certa espécie de escorpião da América do Sul, que quando enfurecido pica a si próprio e morre do seu próprio veneno. Não atire golpes às cegas, concentre o seu fogo. A personalidade tipo fracasso não dirige sua agressividade no sentido da realização de algum objetivo proveitoso. Ela, em lugar disso, a encaminha para canais autodestruidores, como úlceras, pressão alta, preocupações, excessos no fumar ou trabalhar, quando não a volta contra outras pessoas, sob a forma de irritabilidade, aspereza, maledicência e rabugice. Ou, se seus objetivos são irrealistas e impossíveis, a solução para esse tipo de pessoas, quando se veem em face da derrota, é insistirem com mais teimosia do que antes. Quando percebem que estão dando com a cabeça na parede, concluem inconscientemente que a solução está em batê-la com mais força ainda. O remédio para a agressividade não está em extirpá-la, mas em compreendê-la e fornecer canais apropriados para sua expressão. Recentemente, o Dr. Lawrence, renomado veterinário e especialista em sociologia animal, disse aos psiquiatras do Centro Pós-Graduado de Psicoterapia de Nova York que seus muitos anos de estudos dos animais lhe mostraram que o comportamento agressivo é básico e fundamental, e que o animal não pode sentir ou exprimir afeição enquanto não lhe derem canais para expressar a agressão. O Dr. Emanuel K. Schwartz, um assistente do centro, afirmou que as descobertas do Dr. Lawrence são de grande significado para o homem, podendo até levar-nos a uma completa revisão da nossa maneira de encarar as relações humanas. Elas indicam, opina o Dr. Schwartz, que o fornecimento de uma adequada válvula de escape para a agressividade é tão importante, se não mais, quanto para o amor e a ternura. O conhecimento nos dá o poder. A mera compreensão do mecanismo em jogo nos ajuda a controlar o ciclo frustração-agressão. A agressão mal orientada não passa da tentativa de atingir um alvo, o objetivo original, atirando à torto e à direito na direção de qualquer alvo. Isso nunca dá certo. Não se resolve um problema criando-se outro. Quando sentir vontade de ferir alguém, pare e pergunte a si mesmo: isto não será resultado de minha frustração? Por que motivo me sinto frustrado?
O fato de reconhecermos que nossa reação é inadequada constitui em si mesmo um longo passo no sentido de controlá-la. Também, quando alguém se mostrar rude para conosco, nos sentiremos muito menos magoados se pensarmos que provavelmente não se trata de um gesto proposital, e sim da ação de algum mecanismo automático. A pessoa está dando vazão a um excesso de vapor que não pode utilizar para atingir algum objetivo. Muitos desastres de automóvel são provocados pelo mecanismo de frustração-agressão. Na próxima vez que alguém se mostrar grosseiro para com você no trânsito, em vez de você ficar agressivo e assim ameaçar a si mesmo, diga com seus botões: esse pobre coitado nada tem contra mim pessoalmente. Com certeza a mulher dele deixou que as torradas se queimassem esta manhã. Ou ele não tem com o que pagar o aluguel de casa, ou o chefe passou-lhe uma descompostura na frente dos colegas. Válvulas de segurança para o vapor emocional. Quando nos sentimos impedidos de atingir algum objetivo importante, somos mais ou menos como a locomotiva que está cheia de vapor, mas não tem para onde ir. Precisamos de uma válvula de segurança para nosso vapor emocional. Todas as espécies de exercícios físicos são excelentes para drenar a agressividade. Longas caminhadas a passos rápidos, exercícios com halteres são bons. São especialmente indicados os jogos em que se bate ou golpeia alguma coisa: golfe, tênis, boliche, saco de areia e etc. Muitas mulheres frustradas conhecem intuitivamente o valor que tem o exercício muscular pesado para escoar a agressividade quando, após se sentirem contrariadas, experimentam a necessidade de dar novo arranjo aos móveis da casa. Bom recurso também para darmos vazão ao nosso mau humor está em escrevermos. Escreva uma carta à pessoa que o contrariou ou irritou. Diga tudo o que tem a dizer. Não deixe escapar nada. Depois, ponha a carta no fogo. O melhor canal para escoamento da agressividade está em usá-la da maneira como ela deve ser usada, isto é, trabalhar no sentido de algum objetivo. O trabalho é ainda um dos melhores remédios e um dos mais perfeitos sedativos para o espírito conturbado. 3. Insegurança. O sentimento de insegurança é baseado num conceito ou crença de inadequação íntima. Quando achamos que não estamos à altura do que exigem de nós, sentimos-nos inseguros. Na maior parte das vezes, a insegurança não se deve ao fato de nossos recursos serem inadequados, mas sim de usarmos uma medida falsa, compararmos nossas aptidões com as de alguém imaginário e ideal, que é perfeito ou absoluto. E quando pensamos em nós mesmos em termos de absolutos, o resultado é insegurança. O homem inseguro acha que deve ser perfeito, ponto final. Deve ser bem-sucedido e ponto final. Deve ser feliz, competente, senhor de si e ponto final. Esses são objetivos respeitáveis, mas devemos considerá-los, pelo menos em seu sentido absoluto, como alvos a serem atingidos, coisas que desejamos alcançar, antes que como obrigações. Visto que o homem é um mecanismo perseguidor de objetivos, nosso eu só se expressa plenamente quando caminhamos para a frente na direção de alguma coisa. Lembra-se da comparação com a bicicleta que fizemos no capítulo anterior? O homem manterá o equilíbrio, a firmeza, o sentido de segurança, somente quando está caminhando para a frente. Isto é, buscando. Quando fazemos de nós mesmos a imagem de quem já atingiu o alvo, tornamos-nos estáticos e perdemos a segurança e o equilíbrio que tínhamos quando caminhávamos no rumo de alguma coisa. O homem que se convence de que é bom, no sentido absoluto da palavra, não somente já não tem incentivo para o autoaperfeiçoamento, como se sente inseguro, porque é obrigado a defender a falsa aparência, a máscara. O homem que acha que já chegou não tem mais utilidade para nós, disse-me recentemente o diretor de uma grande firma. Quando alguém chamou Jesus de bom, ele o admoestou. Por que me chamas bom? Só há um bom, e esse é o Pai. Esse Paulo é geralmente considerado como um homem bom,
E, no entanto, sua própria atitude está expressa nestas palavras: considero a mim mesmo como quem ainda não atingiu seu objetivo, mas continua na direção dele. Mantenha os pés em terreno firme. Não é seguro tentar manter-se permanentemente em um pináculo. Mentalmente, apeie de suas alturas e se sentirá mais seguro. Isto tem aplicações muitíssimo práticas e explica a psicologia dos pequenos nos esportes. Quando, num campeonato, os componentes de uma equipe têm motivos para considerar-se como campeões, eles já nada mais têm por que lutar, têm apenas uma posição a defender. O campeão está defendendo alguma coisa, procurando demonstrar alguma coisa, ao passo que os pequenos lutam para conseguir alguma coisa e não raras vezes obtêm resultados surpreendentes. Conheço um boxer que lutou magnificamente até que chegou a campeão de sua categoria. Na luta seguinte, perdeu o campeonato, tendo feito péssima figura. Depois que perdeu o título, voltou a lutar como antes e reconquistou o campeonato. Um treinador experiente lhe disse: você era capaz de lutar bem, quer como campeão, quer como desafiante, se convencer de uma coisa. Quando entrar no ringue, você não vai defender um título, e sim lutar por ele. No ringue, você jamais está com o título, você o deixa de fora quando atravessa as cordas. A atitude mental que engendra a insegurança não passa de um meio. É um meio de substituir a realidade pela ficção, pela fantasia. É um meio de provar a si mesmo e aos outros a sua superioridade. Mas é um meio que traz em si mesmo a própria derrota. Se você é perfeito e superior agora, então não tem necessidade de lutar, esforçar-se, tentar. Você, aliás, receia que o surpreendam esforçando-se, pois isso poderia ser tido como sinal de que você não é superior. Você, portanto, não tenta. Você perde a sua batalha, a sua vontade de vencer. 4. Solidão. Todos nós somos, às vezes, solitários. É aqui também o tributo que pagamos pelo fato de sermos humanos e individuais. É, porém, o sentimento extremo e crônico de solidão, de estar separado e afastado de outras pessoas, que é sintoma do mecanismo de fracasso. Esse tipo de solidão é causado por um afastamento da vida. O indivíduo que se afasta do seu eu real isola a si mesmo dos contatos básicos e fundamentais com a vida. A pessoa solitária cria quase sempre um círculo vicioso, como resultado do sentimento de afastamento de si mesma. Seus contatos humanos não são muito satisfatórios e ela se retrai socialmente. E ao fazê-lo, abandona um dos caminhos que a levariam a reencontrar a si mesma, que é empenhar-se em atividades sociais, realizar coisas juntamente com outras pessoas, sentir prazer nas coisas em companhia de outras pessoas. Nos ajudam a esquecer nós mesmos, estimulando a conversação, dançando, praticando esportes ou trabalhando juntos por um objetivo comum. Nós nos interessamos por outras coisas que não a tentativa de mantermos nossa contrafação, nossa mentira. À proporção que aprendemos a conhecer os outros, nós nos descongelamos, nos tornamos mais naturais e nos sentimos mais à vontade em ser apenas nós mesmos. A solidão é um meio que não dá certo. A solidão é uma forma de autoproteção. As linhas de comunicação com outras pessoas, e especialmente os laços emocionais, são cortados. É uma forma de protegermos nosso eu idealizado contra a exposição, os ferimentos, a humilhação. A personalidade solitária tem medo de outras pessoas. O indivíduo solitário frequentemente se queixa de que não tem amigos, nem ninguém com quem se misturar. Na maioria dos casos, ele inconscientemente faz com que as coisas realmente se passem dessa maneira. Ele acha que os outros é que devem procurá-lo, dar o primeiro passo, providenciar para que ele seja entretido. Jamais lhe ocorre que ele também precisa contribuir com alguma coisa em qualquer situação social. Sejam quais forem os seus sentimentos, obrigue a si mesmo a misturar-se com outras pessoas. Após o primeiro mergulho, você se sentirá aquecer,
e, se persistir, acabará encontrando prazer nisso. Adquira alguma habilidade social que contribua para a felicidade dos outros. Dança, xadrez, piano, tênis, conversação. É um velho axioma que a constante exposição ao objeto do medo imuniza contra o medo. À proporção que o indivíduo solitário continua obrigando-se a manter relações sociais com outros seres humanos, não de maneira passiva, mas como participante ativo, ele gradativamente verificará que as pessoas são em geral cordiais e que ele é aceito. Sua timidez e inibição começam a se desvanecer. Ele se sente mais à vontade na presença de outras pessoas e consigo mesmo. E quando vê que os outros o aceitam, começa a aceitar a si mesmo. 5. Incerteza. Disse Elbert Hubbard: o maior erro que podemos cometer é ter medo de errar. A incerteza é uma maneira de evitar erros e responsabilidade. Ela se baseia na falsa premissa de que, se não tomarmos nenhuma decisão, nada nos poderá sair errado. E a possibilidade de estar errado apavora o indivíduo que procura acreditar-se perfeito. Ele nunca está errado e é sempre perfeito em tudo o que faz. Se ele alguma vez errasse, a sua imagem de um eu perfeito e todo-poderoso se desmoronaria. E assim sendo, o fato de tomar uma decisão se transforma para ele em questão de vida ou morte. Uma das maneiras é evitar tantas decisões quanto possível e adiá-las o mais possível. Outra maneira é ter sempre à mão um bode expiatório. Esse tipo de pessoas toma decisões, mas apressadamente, prematuramente, e sai depois muito seguro de si. Para ele, tomar decisões não oferece problema algum. Ele é perfeito? É impossível que cometa algum erro. Portanto, por que levar em conta fatos ou consequências? E quando, afinal, se patenteia o erro da decisão tomada, ele consegue manter sua ilusão, convencendo-se de que o erro foi de outro. É fácil vermos porque ambos esses tipos falham. Um deles está em constantes apuros por causa de suas atitudes impulsivas e atabalhoadas. O outro se acha amarrado por não tomar iniciativa alguma. Por outras palavras, a incerteza, como meio de andarmos no caminho certo, não dá certo. Ninguém está certo sempre. Precisamos ter em mente que ninguém espera que um homem esteja 100% certo em todas as ocasiões. É da natureza das coisas que nós progredimos agindo, cometendo erros e corrigindo nossas ações. O torpedo dirigido atinge o alvo, fazendo uma série de enganos e continuadamente retificando a sua rota. Não poderemos corrigir nossa direção se ficarmos parados. Não poderemos mudar ou corrigir nada. Devemos ponderar os fatos conhecidos de uma dada situação, imaginar as possíveis consequências das várias atitudes cabíveis, escolher uma que pareça oferecer a melhor solução e confiar nela, e poderemos corrigir a direção à medida que avançamos. Só os pequenos nunca erram. Outro recurso para combater a incerteza está em compreender o papel que na indecisão desempenha o amor próprio. Muitas pessoas são indecisas porque receiam arranhar o amor próprio, o que ocorreria se acaso viessem a cometer um erro. Use o amor próprio a favor e não contra você, convencendo-se desta verdade. Os grandes homens, os de personalidade verdadeiramente marcante, cometem erros e os admitem. É o indivíduo pequeno que tem medo de admitir que errou. Homem algum jamais se tornou grande ou bom a não ser através de muitos e grandes erros, disse Gladstone. Aprendi mais com os meus erros do que com meus êxitos, disse Sir Humphrey Davy. Adquirimos sabedoria através do fracasso mais do que do triunfo. Não raro encontramos aquilo que nos serve descobrindo aquilo que não serve, e muito provavelmente quem nunca fez o erro nunca fez descoberta alguma. Samuel Smiles. Edison trabalhava incessantemente num problema, usando o processo da eliminação. Quando lhe perguntavam se não desanimava com tão grande número de tentativas erradas, respondia: não desanimo,
porque cada tentativa errada é mais um passo para frente. Sir Thomas Edison. 6. Ressentimento. A personalidade tipo fracasso, quando procura uma desculpa ou bode expiatório para seu malogro, quase sempre culpa a sociedade, o regime, a vida, a sorte. Ele se ressente com o êxito e a felicidade dos outros, porque constituem para ele uma prova de que a vida o está defraudando, que ele está sendo tratado injustamente. O ressentimento é uma tentativa de suportar seu próprio fracasso, explicando-o em termos de tratamento injusto, parcial. Mas, como bálsamo para o malogro, o ressentimento é uma cura pior do que a doença. É um veneno mortal para o espírito, torna a felicidade impossível, consome tremenda dose de energia que poderia ser utilizada em realizações. E um círculo vicioso quase sempre se estabelece. O homem que traz consigo uma mágoa não é o companheiro ideal nem o melhor colega de trabalho. Quando seus companheiros o evitam ou o chefe tenta apontar suas deficiências, ele vê aí motivos adicionais para se ressentir. O ressentimento é um meio que falha. O ressentimento é também um meio de nos fazer sentir importantes. Muitas pessoas experimentam uma perversa satisfação em sentirem-se injustiçadas. A vítima da injustiça, aquele que se sentiu tratado iniquamente, sente-se moralmente superior aos causadores da injustiça. O ressentimento é ainda um meio ou tentativa de afastar ou erradicar uma injustiça real ou imaginária que já tenha sido praticada. A pessoa ressentida está, por assim dizer, tentando defender a sua causa no tribunal da vida. Se ele puder sentir-se suficientemente ressentido e por esse meio provar a injustiça, algum processo mágico o recompensará, fazendo com que se anule o acontecimento ou circunstância causadora do ressentimento. Nesse sentido, o ressentimento é uma resistência mental a alguma coisa que já aconteceu, uma não aceitação dessa coisa. O ressentimento significa voltar a lutar emocionalmente contra algum acontecimento do passado. Você jamais poderá vencer, porque está tentando o impossível, alterar o passado. O ressentimento cria uma autoimagem inferior. O ressentimento, mesmo quando baseado em injustiças reais, não é a maneira de vencer. Ele, em pouco tempo, se transforma em hábito emocional. E quando habitual, conduz invariavelmente à autocomiseração, que é o pior hábito emocional que alguém possa adquirir. Se esses hábitos chegarem a criar raízes, o indivíduo já não se sente mais natural ou certo quando eles estão ausentes. A pessoa começa então a literalmente procurar por injustiças. Disse alguém que tais pessoas só estão se sentindo bem quando se sentem desgraçadas. A verdadeira causa do ressentimento. Lembre-se, o leitor, que seu ressentimento não é causado por outras pessoas, acontecimentos ou circunstâncias, mas é resultado de suas próprias reações emocionais. Você, só você, tem poder sobre isso. E você pode dominar tais reações, convencendo-se de que o ressentimento e a autocompaixão não constituem caminho para a felicidade e o êxito, e sim para o fracasso e a infelicidade. O homem ressentido confia aos outros as rédeas de sua vida. São estes que ditam como ele se deverá comportar ou sentir. Tal qual um mendigo, ele depende totalmente dos outros. Faz aos que o cercam pedidos e exigências descabidas, e se todos se dedicarem à tarefa de o tornar feliz, ele se ressentirá quando isso não acontecer. Quando sentimos que as outras pessoas nos devem eterna gratidão e morredoura apreciação ou contínuo reconhecimento pelo nosso imenso valor, experimentamos ressentimento quando esse débito não é pago. O ressentimento é, portanto, incompatível com a busca de objetivos criadores. Na busca destes, você é o autor.
não recipiente passivo. Você estabelece seus alvos. Ninguém lhe deve coisa nenhuma. Você persegue seus próprios objetivos. Você se torna responsável pelo seu próprio êxito e felicidade. O ressentimento não se enquadra nessa imagem e é por isso um mecanismo de fracasso. 7. O vazio. Quando você lia este capítulo, ocorreu-lhe talvez a lembrança de alguém que teve êxito apesar da frustração, da agressividade mal dirigida, do ressentimento, etc. Mas eu não acredito muito nisso. Muitas pessoas adquirem os símbolos exteriores do sucesso, mas quando vão abrir o longamente sonhado baú de tesouros, o encontram vazio. É como se a riqueza que tanto se esforçaram por ganhar se transformasse em suas mãos em dinheiro falso. Ao longo do caminho percorrido, eles perderam a capacidade de apreciar a vida. E quando já não temos essa capacidade, não há riquezas ou bens materiais que nos possam trazer êxito ou felicidade. Tais pessoas conquistaram a nós do êxito, mas quando vão abri-la, a encontram oca. O indivíduo que ainda tem, vive em si a capacidade de apreciar, encontrar prazer em muitas coisas simples e comuns da vida, e também sabe usufruir todo o êxito material que porventura tem alcançado. Aquele em que a capacidade de apreciar está atrofiada não encontra mais prazer em coisa nenhuma. Nenhum objetivo é já digno de lutar por ele. A vida é um fardo insuportável. Nada mais vale a pena. Podemos ver tais pessoas às centenas, noite após noite, a se consumirem em nightclubs, procurando convencer-se de que estão se divertindo. Viajam de país para país, envolvendo-se num redemoinho de festas e recepções, na esperança de encontrar entretenimento, mas achando sempre a nós oca. A verdade é que o prazer acompanha a função criadora, a busca de objetivo criador. É possível obtermos um êxito falso, mas o preço é sempre encontrarmos um prazer vazio. Quando temos objetivos que valham a pena, a vida também passa a valer a pena. O vazio é sintoma de que você não está vivendo criativamente. Das duas, uma. Ou você não tem um objetivo que seja suficientemente importante para você, ou não está utilizando suas aptidões e esforços no sentido de um objetivo importante. É o indivíduo sem objetivos que pessimistamente conclui: a vida é destituída de finalidade. É o indivíduo que não tem qualquer objetivo digno de lutar por ele que afirma: esta vida não vale a pena viver. E o indivíduo que não tem na vida nenhuma tarefa importante que se lamenta: não há nada para se fazer. Ao homem que está ativamente empenhado em algum empreendimento ou que está lutando no sentido de um alvo importante, não ocorrem filosofias sobre a carência de sentido ou a futilidade da vida. O vazio não é um meio que leve à vitória. O mecanismo de fracasso é auto-perpetuante, a não ser que resolvamos interferir e romper o círculo vicioso. O vazio, uma vez experimentado, pode tornar-se um meio de evitar o esforço, trabalho, a responsabilidade. Torna-se uma desculpa ou justificação para uma vida sem criatividade. Se tudo é vaidade, se nada há de novo debaixo do sol, se a alegria não se encontra em lugar nenhum, por que preocupar-se? Por que tentar? Se a vida não passa de uma rotina invariável, se trabalhamos 8 horas por dia para podermos ter uma casa onde dormir, para podermos dormir 8 horas e assim repousarmos para outro dia de trabalho, por que se amofinar? Todas essas razões intelectuais, porém, se desvanecem e nós experimentamos alegria e satisfação assim que saímos da rotina e paramos de andar em círculos, e tão logo fixamos um alvo que vale a pena lutar por ele, e começamos a persegui-lo. O vazio e uma autoimagem inadequada andam juntos. O vazio pode também ser sintoma de uma autoimagem inadequada. É impossível psicologicamente aceitarmos alguma coisa que sentimos que não nos pertence, ou que não seja coerente com o nosso eu. Aquele que tem de si mesmo uma autoimagem indigna e desprezível
pode reprimir essas tendências negativas durante tempo suficientemente longo para lhe permitir alcançar um genuíno êxito, e então sentir-se incapaz de aceitá-lo psicologicamente e usufruí-lo. Pode, a respeito dele, ter até um sentimento de culpa, como se o tivesse roubado. Uma autoimagem negativa pode mesmo incentivar a pessoa no sentido da realização, através do conhecido princípio da supercompensação. Eu, porém, não sou partidário da teoria de que nos devamos sentir orgulhosos de nossos complexos de inferioridade, ou agradecê-los, porque às vezes nos conduzem aos símbolos exteriores do êxito. Quando o êxito finalmente chega, a pessoa, nesse caso, pouco sentimento experimentará de satisfação ou realização. Ela é incapaz de mentalmente atribuir-se os méritos de tais realizações. Para o mundo, ela é vitoriosa, mas dentro de si mesma se sente inferior, indigna, quase como se fosse um ladrão que tivesse roubado os símbolos de êxito que ela supunha fossem tão importantes. Se soubessem que fraude eu sou, diz de si para essa pessoa. Essa reação é tão comum que os psiquiatras a denominaram síndrome do êxito. O indivíduo que se sente culpado, inseguro e ansioso quando vê que obteve o êxito. O verdadeiro êxito jamais prejudicou ninguém. Lutar por objetivos que são importantes para nós, não como símbolos de posição, mas porque são coerentes com nossos anseios mais íntimos, é salutar. Lutar pelo verdadeiro êxito, pelo nosso êxito, através da realização criadora, traz uma profunda satisfação interior. Mas lutar por um falso êxito, apenas para agradar aos outros, traz uma satisfação falsa. Não perca de vista o negativo, mas concentre-se no positivo. Todo automóvel vem equipado com indicadores negativos, para informar ao motorista se a bateria não está carregando, se o motor está esquentando demais, se a pressão do óleo está muito baixa e etc. Ignorar essas informações negativas seria pôr em perigo o carro. Entretanto, o motorista não precisa ficar excessivamente preocupado quando um desses sinais se manifesta. Basta parar num posto de serviço ou garagem e corrigir a falha. E um sinal desses não significa que o carro não seja bom. Todos os carros estão, vez ou outra, sujeitos a eles. Mas o motorista não olha sempre e exclusivamente para o painel de instrumentos. Fazer isso seria desastroso. Ele deve olhar para onde vai indo e manter o melhor de sua atenção no seu objetivo, o lugar aonde quer ir. Apenas relanceia os olhos para os sinais negativos, de tempos em tempos, e rapidamente volta as vistas para a frente e se concentra no alvo positivo, isto é, o lugar do seu destino. Como usar o pensamento negativo? Devemos adotar atitude semelhante com os nossos próprios sintomas negativos. Eu creio firmemente no pensamento negativo, quando corretamente usado. Para nos desviarmos das coisas negativas, precisamos estar conscientes dela. Corretamente usado, o pensamento negativo pode atuar a nosso favor para nos conduzir ao êxito, desde que 1. Sejamos sensíveis às coisas negativas até o ponto em que elas nos possam alertar contra o perigo. 2. Reconheçamos as coisas negativas pelo que elas são, algo indesejável, algo que não queremos, algo que não nos pode trazer a verdadeira felicidade. 3. Tomemos imediatamente medidas corretivas e substituamos o fator negativo por um fator positivo oposto, tirado do mecanismo de sucesso. Essa prática criará com o tempo uma espécie de reflexo automático que se tornará parte do nosso sistema interno de orientação. A informação negativa operará como uma espécie de controle automático para ajudar a nos desviar do fracasso e nos orientar no sentido do êxito. Então é isso, gente. Terminamos o capítulo 9. Foi o maior capítulo até agora. São 15 capítulos no total. Então, estamos quase no fim. Eu espero que estejam gostando. Deixem o seu like, se inscrevam no canal.
e vamos interagir nos comentários. Um grande beijo e uma ótima semana para todos.